Tema especial 7. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade, através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sons são para sempre deixados de lado, e onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sons têm que ser trazidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta, na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua impecabilidade, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Bom, entramos agora, no tema especial número 7, que é o que é o Espírito Santo. Espírito Santo é a verdade. Espírito Santo é a realidade, é a existência, é a extensão de Deus. Espírito Santo é a liberdade, é a totalidade, é a plenitude, é a constância, é a certeza, é a paz. Ou seja, Espírito Santo é o que estamos sempre falando aqui. É a mesma coisa, porque em Deus não tem diferenças, né? É sempre Deus ou não é nada. Então, falar de Espírito Santo é falar de Deus, é falar da vontade de Deus, é falar do que é. Aqui no texto de hoje está dizendo que Espírito Santo é o mediador, que ele é a ponte entre o sonho e a realidade. Mas não é que ele seja algo diferente de Deus. Não é que ele seja algo que está aqui no mundo enquanto Deus está lá no céu. Não é que ele entende a Bruna,
né? O Espírito Santo entende a personalidade, sabe o que as crenças desejam. Não é que ele vai ajudar a Bruna a chegar até a Deus. Não tem uma ponte deste mundo para o céu. Não tem uma escada gigantesca até o céu, né? Quando eu era criança, eu pensava que teria uma escada gigantesca aí que me levaria para o céu, né? Olha a infantilidade disso, olha a ilusão disso, né? E é a mesma coisa. Não tem algo neste mundo que vá chegar em Deus, que vá partir e vai para o céu. Não tem uma pessoa nesse mundo que é mais próxima de Deus do que a outra. Uma pessoa mais santificada, mais espiritualizada, onde escuta a voz do Espírito Santo, né? Mais do que a outra, né? O Espírito Santo fala mais com um do que o outro. Não tem isso. Todas essas ideias de especialismo não existe, né? É a mesma infantilidade de eu, quando criança ali, estar achando que tem uma escada que me leva para o céu. Então, o que Jesus quer dizer com o Espírito Santo sendo essa ponte entre a ilusão e a realidade? O que ele quer dizer com o Espírito Santo é o mediador. Ele está falando apenas do nosso querer, da nossa vontade pela verdade, pela existência, pela vida. É preciso entender e também é preciso ser experienciado, é preciso de uma experiência mesmo, que na realidade nada nunca mudou, que a vida ainda é Deus. É preciso ser experienciado que a existência ainda é o céu, que existimos na totalidade e não como um ser separado de todos. A realidade é que Deus é a fonte e nós somos a extensão dessa fonte. A realidade é que Deus é e nós somos porque somos em Deus, estamos nele, somos a sua extensão. E por essa ser a realidade e a verdade que é imutável, a nossa vontade é a mesma vontade de Deus. O nosso querer é o mesmo querer de Deus. Nós somos o que Deus é, imagem e semelhança. Não há diferença. Quer dizer, né? A única diferença é que ele é o criador, a fonte, né? E nós as criaturas, né? A criação dele, a criatura, na verdade. Ele nos fez e não nós fizemos ele, entende? Mas, além disso, não tem nenhuma diferença. E se não tem diferença, a nossa vontade é a mesma vontade dele, é a mesma vontade de Deus. E isso é o Espírito Santo. Essa é a graça de Deus, é a dádiva de Deus para nós. É que, por sermos extensão dele, só podemos ser como ele é, só podemos querer o que ele quer. A nossa vontade é a mesma. A nossa vontade conjunta é o meio que faz Deus continuar se estendendo, Deus continuar sendo Deus, a existência continuar existindo, a realidade ser imutável. E você pode dizer, mas Bruna, não, a minha vontade não é a mesma de Deus, eu tenho outras vontades. Então, esse é o sonho, essa é a ilusão, essa é a impossibilidade. Isso é o inalcançável que está dizendo aqui no texto. A vontade não muda. Isso é garantido por Deus. Essa é a dádiva de Deus. É por isso que essa é a graça de Deus, a dádiva de Deus. Porque é a garantia de impecabilidade, é a garantia de imutabilidade, é a garantia de que a realidade não pode ser diferente, não pode mudar. A questão é que em sonhos a vontade está distorcida. Em sonhos, tudo está de cabeça para baixo, é uma insanidade. Então, por estar sonhando a separação, né, que é separado de Deus, que existe separado de Deus, a vontade, que é a mesma de Deus, por Deus,
fica distorcida e empenhada, investida em imaginações, no próprio sonho. Olha só, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vida, é a paz, é a liberdade, é a eternidade. A vontade de Deus é a constância, a abundância, o gozo, a satisfação, a totalidade. Essa é a vontade de Deus. E vai dizer que essa aí não é a tua vontade também. É sim, né? Essa é a nossa vontade. Ou por um acaso a sua vontade é a morte, é o desânimo? Será que a sua vontade é a doença, é a aflição, é a guerra, o conflito? É a instabilidade, a oscilação? É a falta, a escassez, a insatisfação? Não é. Eu sei que não é, porque a nossa vontade é a mesma. A vontade de todos é a mesma, porque é a mesma vontade de Deus. Não pode ser diferente. Só que, como eu disse, em sonhos ela está distorcida, né? Para começar, ela está sendo buscada e não vista que já é assim, que essa é a realidade. Então, no mundo, você percebe um tanto de gente, né? E cada um com as suas vontades. Eu quero ir para a direita, mas o fulano quer ir para a esquerda. Eu prefiro organização, mas você prefere a desordem. Eu quero churrasco, mas você quer uma lasanha. Eu prefiro praia, mas você quer ir para o campo. Eu quero ser concursada, mas você quer empreender. Só que, além dessa interpretação aí, a vontade de todos é a mesma. A vontade de todos é a paz, a satisfação, a segurança, a constância, a liberdade, a abundância, né? É a mesma vontade que não pode ser mudada, mas está sendo buscada na ilusão, né? Ela está sendo buscada no mundo, em coisas, em imagens, e esse é o sonho. Só que o que acontece? Chega uma hora que você percebe que correu o mundo inteiro, fez de tudo no mundo, comeu muitas coisas, bebeu de tudo, experimentou de tudo, fez tudo o que tinha vontade, trabalhou, juntou coisas, mudou de trabalho, casou, descasou, teve filhos, passeou, viajou, mas tem algo errado. Ou então, né, o contrário. Você seguiu uma linha, cumpriu regras, né, buscou fazer só uma coisa, ser justo e não sei o quê, mas ainda assim você começa a questionar esse mundo. Ou então você é daqueles que já nasceu, né, questionador, né, pensador sobre a vida, quase um filósofo aí, né, pensador sobre a existência e sabe desde muito cedo que algo não está certo. Bom, não importa os meios, mas uma hora você quer a verdade. Porque você percebe que no mundo você anda em círculos. Você percebe que as contas não batem, não fecham. Você percebe que só busca, 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 busca e nunca encontra. Tudo o que você quer é paz, é liberdade, é constância, é felicidade e, poxa, será que isso é pedir muito? Cadê isso que eu busco e não encontro? Qual é a verdade? E é aí que você começa a dar espaço para essa vontade, né? Essa sua vontade, que é a de todos e que é de Deus, mostrar que tudo já é completo e perfeito agora, que não houve mudança na realidade, que não há separação, que tudo isso que você pensava que era a existência não é a existência, era só um sonho e que a realidade não mudou. Então, entenda que Espírito Santo não é algo que está no mundo, né? Que está longe, fora, disponível aí só para alguns. Não. Ele é algo que está em nós, né? É o que somos, na verdade. É o nosso ser, é a nossa existência, é a nossa vontade pela verdade, pelo que é a nossa vontade pela vida, por ser, por existir, por essa extensão de Deus.
né? É a vontade que é conjunta com Deus, é a mesma. E quando atentamos para ela em nós e paramos de buscar no lado de fora, ela mostra unicamente a verdade, que tudo é perfeito, que tudo é como sempre foi a minha vontade que fosse. É por isso que ela é uma ponte entre a ilusão e a realidade, porque por meio dela questionamos a ilusão e reconhecemos a verdade e aceitamos a imutabilidade da verdade. Então, no sonho, essa é a meta do Espírito Santo. É acabar com o sonho, é acabar com as buscas, é reconhecer totalmente o que já é agora. E à medida que você vai se disponibilizando para o reconhecimento da verdade que é agora, você vai percebendo tudo com um novo olhar, com uma percepção realista, baseada na verdade, onde você não busca mais, pois você vê ilusão como ilusão. E a realidade você vê como real, como aqui, agora, real, como sempre foi, como sempre é, perfeita. E é assim que o sonho se desfaz. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar. E à medida, né, dessas lições, aí nós teremos agora 10 lições baseadas nesse tema especial. E à medida que a gente for indo, né, nós vamos falando ainda mais sobre o Espírito Santo.